E aí, galera do nono ano, tudo bem? Vamos começar aqui nossa aula, hashtag Makers English on the Move, e vamos começar hoje a unidade 3. E essa aqui é a foto inicial, a página inicial da unidade 3. E o nome da nossa unidade 3 é Take a Stand. Take a Stand. E olha a imagem, que legal essa imagem que nós temos aqui da nossa unidade assim que abre. É uma árvore com vários pássaros, árvores secas, e os pássaros aparentemente voando de uma árvore para outra. E olha que a árvore tem um formato da cabeça de uma pessoa, de um perfil da cabeça de uma pessoa. O que é que isso te faz pensar? Te faz pensar em quê? Nada? Acho que, enfim. Eu acho que é a troca de ideias, né? Troca de ideias, gente. É trocar ideias, é você expressar o que você pensa, tá? Tem muito a ver com isso aí. E olha só, take a stand é uma expressão, se você colocar no Google, inclusive é uma dica que eu dou para você, você escreve assim, ó, take a stand, meaning, tá? Isso sempre vai te dar uma definição da expressão em inglês. E olha só, o Google trouxe o resultado para gente, que é da definição aqui desse dicionário super famoso, certo? Take a stand significa o seguinte: to express one's opinion, it's time. To express one's opinion. Deve ter um ponto aqui, né? E aí tem um exemplo. It's time for you to take a stand and tell them that things need to change. Ok? Então, ó, é expressar a opinião de alguém. Expressar a opinião de alguém. E aí dá o exemplo, né? Tá na hora de você take a stand, ou seja, expressar sua opinião e dizer para eles as coisas que precisam mudar. Beleza? Então, vai ser muito legal essa nossa unidade, porque nós vamos expressar as nossas opiniões, tá bom? Não são nossas preferências. Gente, isso é uma diferença muito grande de preferência e opinião. Opinião, a gente diz o porquê que a gente pensa daquela forma. Preferência, você não precisa dizer o porquê, tá? E nós temos alguns objetivos nessa unidade, gente. E os nossos objetivos são esses aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui, opa, mas não precisa aumentar tanto aí, professor. Pronto, suficiente para a gente ler, né? Os objetivos nossos é express opinions, agree and disagree politely. Isso é muito importante, né? Que é você expressar suas opiniões, concordar e discordar educadamente. Isso falta muito para os nossos dias, esse discordar educadamente. Identify the characteristics of an opinion article and understand its purpose. Que é você identificar as características de um artigo de opinião e entender o propósito dele. Dele quem? Do artigo de opinião. Tá certo? E onde é que tem dele aí? Aqui, ó, it's. Tá? Significa que algo pertence a uma coisa, não a um homem ou uma mulher, não pertence a você nem a mim, pertence a uma coisa. Que coisa é essa? An opinion article. Tá? Só para traduzir aqui, te ajudar a entender a tradução do que eu acabei de falar. Outra coisa que nós vamos fazer é infer information from a text, que é você inferir informação de um texto. Inferir é você deduzir, tá? A partir de alguma informação, você conseguir deduzir informações, deduzir outras informações naquele texto, tá bom? Esse aqui nós provavelmente não vamos fazer, write an opinion article, né? Escrever um artigo de opinião, mas as coisas podem mudar, certo? Investigate the current protests in your country, the current protests, desculpa, the current protests in your country, você investigar os protestos atuais, né? Pessoas aí no momento atual em que essa aula está sendo gravada, protestos em relação às medidas de lockdown, né? De restrição, de mobilidade, aí, impostas por causa da pandemia. Então, tem protestos sobre isso, tem protestos sobre várias coisas aí, né? Identify fake news and check facts responsibly, que isso é algo super relevante para os dias de hoje, né? Que é você identificar o que a gente não traduz para o português, né? Notícias falsas, fake news, e conferir os fatos responsavelmente, tá? Olha só que interessante a formação de palavras, né? Responsible, responsável, adjetivo. Coloquei o Y, né?
E aí o que aconteceu? Virou responsavelmente, virou um advérbio. É a forma que eu vou checar os fatos, vou checar responsavelmente. And reflect on the importance of having and expressing opinions. Refletir na importância de ter e expressar opiniões. É importante ter opinião? Sim, também é importante expressá-las. Tá certo? Isso aí são os nossos objetivos. E para a gente se aquecer, para a gente se aquecendo, né? Aí começando a nossa unidade, vamos aí responder algumas perguntinhas que estavam aí, né? Olha só, secretamente escondidas. Opa, tá aí agora bem bonito para a gente conseguir enxergar, né? Read the questions and discuss. A gente vai ler as perguntas e discutir. Infelizmente, nesse formato de vídeo é um pouco difícil, né? Mas vamos lá, vamos tentar. Inclusive, eu vou colocar isso aí para você responder. São duas coisas que eu vou pedir para você fazer de tarefa nessa aula, tá? E uma dessas é você escrever as suas respostas em relação a essas perguntas, ok? Então, a primeira pergunta é: Is it important to take a stand? Is it important to take a stand? Perguntas que começam com o verbo be, certo? Só o verbo be, tá? Não é verbo com ing, não, verbo be. As respostas são binárias. Ou é sim ou é não. Is important to take a stand? É importante expressar sua opinião, dar sua opinião, sim ou não. Responder simplesmente assim. How important is to give your opinion? Então, o quão importante é você dar a sua opinião? How important is to take a stand? Poderia ser assim, né? Em vez de dizer how important is to give your opinion, how important is to take a stand, tá? Então, quão importante é isso aí? A pergunta 3. What are the relevant issues that people are fighting for nowadays? Okay? Quais são os assuntos, ok? Os assuntos relevantes que as pessoas, pelos quais as pessoas estão lutando hoje em dia, né? What are the relevant issues that people are fighting for? Pelos quais elas estão lutando, né? Nowadays, hoje em dia, tá? What would you fight to change? What did you fight to change? O would, a gente já viu que ele transforma o verbo no futuro do pretérito. O futuro do pretérito é o nosso aria, né? Comeria, correria, sorriria. Então, eu gosto de traduzir o would como iria. Tá? Então, o que iria você lutar para mudar? Então, o que lutaria, né? O que você lutaria para mudar? O que iria você lutar para mudar? Certo? Você mudar o quê? O lanche na escola? As aulas voltarem a serem presenciais? E aí? O pelo que você lutaria? Tá bom? Então, vamos agora para a nossa segunda parte dessa aula, o first move. Beleza? Vamos lá para o nosso first move. Bem, gente, aí é o seguinte, aqui nós estamos na página 39 e 40, que é o first move. Eu te sugiro que você abra o seu livro assim como se fosse um laptop, né? Para você conseguir ver as imagens e ter toda a parte da discussão logo abaixo, tá? Eu vou ampliar aqui, claro, as imagens, né? Porque essa aqui não é a primeira, tá? Essa aqui que é a primeira, tá? Ok? Essa aí que é a primeira imagem, ok? Nós temos aqui uma logomarca e nós temos uma citação, um quote, de uma pessoa famosíssima chamada Emma Watson, que eu acho que muitos de vocês conhecem, tá? If not me, who? If not now, when? Muito interessante, né? Se não eu, quem? Se não agora, quando? Tá bom? Ok? Então, é bem interessante essa frase. E vamos ver que contexto é que ela falou isso aí, né? Tem uma logo aqui e tem a explicação dessa marca, tem o nome da marca. A marca é He for She. He for She, né? Parece até japonês, né? Mas olha só o que está dizendo aqui logo embaixo. UN Women's Solidarity Movement for Gender Equality. Olha só. UN são as Nações Unidas, certo? Que a gente fala em português a nossa ONU, né? Em inglês é UN, United Nations, tá? U de United and de Nations,
ok? Então, é um movimento de solidariedade feminino, tá? Ou das mulheres, tá? Pode ser também. Pelo que a gente às vezes traduz o for como para, mas a maioria das vezes o for é usado como por, tá? Por. E aí, por gender equality. Gender equality é igualdade de gênero. Nem dei tempo de você responder, né? Talvez você até já sabia, pelo jeito que a palavra é escrita. Então, essa é a primeira imagem que você está vendo aí. A segunda é a própria Emma Watson lá, né? Olha só o símbolo da UN atrás, né? Tá aí ela na própria, lá na reunião das Nações Unidas, nessa parte de Women Solidarity Movement, certo? É isso aí, a própria Emma Watson. E aí tem um gráficozinho explicando, né? Um infográfico, posso até dizer assim, Are you a he for she? Tá perguntando ó, se você é um he for she. Ele por ela, tá? Gente, não se preocupe, né? Talvez não é muito o que você está pensando, não, tá? Are you a he for she? Ó, aí ele vai explicar aqui embaixo o que é um he for she. A he for she believes that gender equality is a human rights issue that affects all of us. Ó, a pessoa que é he for she, ela acredita que a igualdade de gênero é um assunto de direitos humanos que afeta todos nós. Então, ó, mulheres e homens, we are equal. Nós somos iguais, certo? Enquanto cidadãos, nós somos iguais, gente. Quanto seres humanos, nós somos iguais. Existe uma diferença apenas biológica, né? Homem diferente de mulher, biologicamente. Nas diferenças biológicas não tem como ser igual. Os esportes estão aí para mostrar isso. Mas em todos os outros aspectos, homem e mulheres têm sentimentos, homens e mulheres têm capacidades, talentos, né? Homens e mulheres podem fazer muitas coisas com a mesma capacidade, tá? Tem direito às mesmas coisas. Então é basicamente isso aí, tá certo? E aí tá aí a própria Emma Watson falando lá no He for She, na, na UN, né? Na United Nations. Eu já quis falar ONU, que é tão comum a gente falar ONU, né? Tá certo? E acho que essa é a última foto, tá bom? E aí você voltando aqui, indo para outra página, no caso, né? Para mim não, para mim é só descer um pouquinho. E aí, primeira questão diz o seguinte, ó, look at the images above. How are they connected? Discuss with a classmate. A gente já fez isso aí, né, gente? Olhar para as imagens, como é que elas estão conectadas uma com as outras, tá? Então, a gente já fez isso aí, a gente já comentou essas imagens, né? Ok? E aí a questão 2, look at the image again and discuss the questions with the classmate. Você vai olhar para as imagens novamente e discutir com o colega. Nós não temos como discutir com o colega, mas nós temos sim como colocar uma resposta lá no Google Classroom. Ô tio, para gostar de passar a tarefa no Google Classroom, né, gente? Eu gosto muito mesmo, tá bom? Então você vai olhar para as imagens e discutir as perguntas com o classmate. What is the campaign called? Como é o nome, gente, da campanha, hein? Como é o nome dessa campanha? He for she. Exatamente. He for she. What is it about? É sobre o que, gente? Gender equality. Isso, igualdade de gênero. É sobre isso. É exatamente. A campanha é sobre isso. É gender equality, tá? Ok? E aí, você vai escrever lá no Google Classroom. Which organization promotes this campaign? Qual organização promove essa campanha? E isso a ONU, UN, United Nations. Tá bom? Ok? Número 4. Why do you think the campaign was given this name? Por que você acha que foi dado esse nome para a campanha? Hein?
Por que será? Essa aí eu vou deixar você pensando, porque é uma resposta um pouco aberta, né? Tá bom? Então, não é tão direta como as três primeiras. Item 5. What does Emma Watson mean with her quote? Gente, ó, como eu falei, quote. O que é que ela quer dizer? Quando eu falo assim, ó, what do you mean? O que você quer dizer? Né? O que você quer dizer com isso? What do you mean? Não é? Certo? O que você quer dizer com isso? Então, what does Emma Watson mean? O que Emma Watson quer dizer with her quote? Tio, que quote? Quote é aquela citação que a gente viu bem aqui, ó, a primeira das fotos, né? Ok? A primeira das fotos diz a citação dela. If not me, who? If not now, when? Tá? Então, essa é a citação. O que é que ela quis dizer com isso? Tá? Acho que fica claro, né? Se não for eu, se a gente não agir, né? Se não for você que toma a decisão, quem é que vai tomar? Se não for agora, vai ser quando? Vai ficar adiando essa questão de igualdade de gênero até quando? Tá? Are you a he for she? Você é um he for she? Ó, de novo, pergunta, começa com o verbo be, simples. A resposta é binária, ou é sim ou é não, tá? E aí, o quê? Lembra quem é um he for she? É aquele que acredita, olha só, vamos lá de novo, hein? Vou dizer em inglês aqui, porque tem a definição, quem é um he for she? Tá nessa imagem aqui. A he for she believes that gender equality is a human rights issue that affects all of us. Tá bom? Se você acredita nisso, você é um he for she. Aí, why? Why? Por quê? Because I believe, blá, 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 blá. Você copia lá. Tá certo? Beleza? É isso aí, gente. Vamos agora ouvir parte do discurso da Emma Watson na Conferência das Nações Unidas em 2014. Tio, é velho assim, tio? Gente, para mim, 2014 foi, não é muito velho não, mas eu sei que para vocês é, né? Mas é isso aí, ela falou em 2014, para você ver como ela já era influente, né? E em seguida você vai numerar os tópicos na ordem que eles são mencionados, gente. Tá certo? Na ordem que eles são mencionados. Então, bora escutar? Vamos escutar lá? Tenho certeza que você vai. Olha só, não precisa entender tudo, é só você saber a ordem que ela menciona, tá? Então, ela vai mencionar o quê? Ó? Gender not being two sets of opposing ideas. Ela vai falar sobre a questão do gênero não serem dois conjuntos de ideais opostos. Muitas vezes a gente tem essa ideia, né, de que o homem é assim, a mulher é assado, e isso aqui é só mulher que sabe ou tem, né, e só homem sabe ou tem essa capacidade aqui. Não, como eu falei para vocês, biologicamente há uma diferença inquestionável, mas em qualquer outro aspecto, gente, homens e mulheres são iguais, tá? Então, outra coisa, Hillary Clinton's speech about women's rights, ok? Quando é que ela vai falar do discurso da Hillary Clinton a respeito dos direitos das mulheres. E letra C, How Gender Inequality Affects Men, como que a desigualdade de gênero afeta os homens, certo? E Gender Equality as an issue for both men and women. Ok? Vamos ver se a gente consegue colocar aí na ordem, tá bom? Ok? Então, vamos escutar aí o discurso. Bora lá. Unit 3, page 39, Activity 3. In 1997, Hillary Clinton made a famous speech in Beijing about women's rights. Sadly, many of the things that she wanted to change are still true today. But what stood out for me the most was that less than 30% of the audience were male. How can we affect change in the world when only half of it is invited or feel welcome to participate in the conversation? Men, I would like to take this opportunity to extend your formal invitation.
gender equality is your issue too. Because to date, I've seen my father's role as a parent being valued less by society, despite my needing his presence as a child as much as my mother's. I've seen young men suffering from mental illness, unable to ask for help, for fear it would make them less of a man or less of a man. In fact, in the UK, suicide is the biggest killer of men between 20 to 49, eclipsing road accidents, cancer, and coronary heart disease. I've seen men made fragile and insecure by a distorted sense of what constitutes male success. Men don't have the benefits of equality either. We don't often talk about men being imprisoned by gender stereotypes, but I can see that they are, and that when they are free, things will change for women as a natural consequence. If men don't have to be aggressive in order to be accepted, women won't feel compelled to be submissive. If men don't have to control, women won't have to be controlled. Both men and women should feel free to be sensitive. Both men and women should feel free to be strong. It is time that we all perceive gender on a spectrum instead of two sets of opposing ideals. Ok? Vamos lá. Vamos lá, olha só. Se você ouviu bem, pode pausar o vídeo, pode ouvir quantas vezes quiser, tá? Inclusive, eu vou colocar o script dessa fala dela lá no Google Classroom e para você fazer a tradução, tá bom? Então vamos lá fazer as respostas aqui. Então bora lá, vamos conferir aqui nossas respostas. A primeira coisa que ela menciona é o discurso da Hillary Clinton a respeito dos direitos, né? A respeito dos direitos humanos, em relação aos direitos das mulheres, tá? É a primeira coisa que ela menciona, tá certo? Depois ela vai falar de como a igualdade de gênero é um assunto para tanto homens como mulheres. Depois ela vai falar sobre como a desigualdade de gênero afeta os homens, tá certo? A questão do homem não se sentir, ter dificuldade de falar dos sentimentos, a taxa de suicídio, né, ser muito alta entre os homens, porque quando mostra fraqueza é como se fosse menos homem. Isso ela está falando da realidade do Reino Unido, né? Não é? A gente às vezes acha que os países desenvolvidos têm uma ideia mais tranquila em relação à desigualdade de gênero, mas não é tanto assim, tá? E por último ela fala sobre a questão do gênero não ser dois conjuntos de ideias totalmente opostas. Eu acho que eu ouvi direito, gente, mas de repente não, né? Ok? Opa, ouvi direito, né? Então, show! Maravilha, espero que você tenha acertado aí também, tá? Tá pedindo pra gente ouvir de novo e discutir essas perguntas em pares, tá? Em pares. E é o seguinte, para ouvir de novo, basta você voltar um pouquinho esse vídeo, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo, tá bom? Então, no item 1, a pergunta é: Emma mentioned that less than 30% of Hillary Clinton's audience were male. Ela menciona que menos de 30% da plateia da Hillary Clinton, quando ela falou, eram homens, tá? Why did that stand out for her? Por que que isso chamou a atenção dela? Uma sugestão de resposta, não vou dizer que essa é a resposta, mas a ideia é de que os homens não estão preocupados com a questão da igualdade de gênero, como se não fosse um problema deles. É um problema das mulheres lutarem para serem iguais aos homens.
quando na verdade afeta os homens também. Esse exemplo que ela dá, da questão de não poder expressar os sentimentos, é algo muito forte, né? Homem não chora, é muito forte aqui na nossa cultura ainda. Então a ideia é essa, tá? Então é algo importante para os homens. Por que que quando vão falar sobre o direito das mulheres, menos de 30% da plateia são homens? Deveria ter se as plateias são bem divididas, claro que pode ser 60-40, né? Mas algo mais próximo da metade, né? Porque é interesse dos homens também falar sobre os direitos das mulheres, sobre igualdade dos direitos entre homens e mulheres. A questão número 2 é Why did she say, man, I would like to take this opportunity to extend your formal invitation. Why did people applaud? Por que ela disse, homens, eu iria gostar, né? Eu gostaria de pegar essa oportunidade para estender nosso convite formal, convite das mulheres, né? O convite formal das mulheres para participar disso. Por que ela disse? E por que as pessoas aplaudiram? Certo? A ideia de que elas terem aplaudido é a ideia de que é algo que as pessoas concordaram. Aquela plateia, com certeza, é uma plateia de he for she, né? De que, olha só, ela é como se ela dissesse assim, homens, ó, vocês são bem-vindos nessa causa, né? Eu estou trazendo um convite, estou formalizando o convite. Foi uma forma muito interessante dela dizer, sabe, de chamar, de dizer como é importante, de expressar a opinião dela. Então, ela disse por isso, e porque as pessoas aplaudiram por concordarem plenamente com isso, tá? Isso são sugestões de respostas. Se você respondeu diferente, bota lá no comentário do vídeo, tá? Pode botar um comentário no YouTube, pode colocar o comentário no Google Classroom também, que a aula tá lá, tá certo? E aí, a questão número 5 é Do you agree with Emma's opinion that both men and women should participate in gender equality discussions? Você concorda na opinião da Emma que tanto homens e mulheres devem participar nas discussões de igualdade de gênero? Você pode concordar ou não, tá? E por quê? O importante é o porquê. Eu prefiro discordar. Por quê? Né? A gente está aqui nessa unidade, presta atenção, é sobre opinião, não sobre preferência. Eu prefiro que homem e mulher seja bem diferente. Não, a questão não é preferência, a questão é de opinião. Você tem que expressar a sua opinião, tá bom? A ideia é essa. Então, expressa aí, escreve. Escreve aí. Tudo isso é para você escrever aí no seu caderno, no seu livro, tá bom? Ok? E por último, também tarefa lá no Google Classroom, é o React. Você vai escrever um comentário em inglês sobre a fala, sobre o discurso da Emma Watson. Lembre-se que eu vou colocar o script dele lá, tá bom? Ok? E aí o Ian Garcia tem alguns comments, né? Tem alguns comentários para você se inspirar para escrever o seu comentário. E aí o Ian Garcia diz, I'd never realized that the consequences of gender inequality for men, very eye-opening speech. Então, ele disse, ele nunca percebeu as consequências da desigualdade de gênero para os homens. Uma fala que abre os olhos, né? Literalmente é essa expressão que ele usa. Eye-opening speech é uma fala de desvendar os olhos, né? De tirar a venda dos olhos. E a Matilda Smith diz, I don't know. Doesn't she give too much importance to men in her speech? Ela disse assim, eu não sei. Ela não dá muita importância ao homem na fala dela. Então é como se, sim, igualdade de gênero, mas ela dá importância maior para o homem. Então, ok? É a opinião da Matilda Smith. A Georgina Watts diz, what an eloquent speech. Now guys have to sleep on it and decide where they stand. Ok? Que discurso eloquente. Agora, a rapaziada, né? Have to sleep on it. Gente, sleep on it não é você dormir enquanto escuta o discurso, não. A ideia aqui é de que você vai refletir, tá? Quando você diz assim, cara, eu preciso pensar.
Ok, I have to sleep on it. Tá, eu preciso pensar. Essa é a expressão. Tá? I have to sleep on it. Então, e tem que refletir e decidir where they stand. Onde eles vão se pôr, né? Qual a posição que eles vão ter. E aí você escreve aí, tá certo? E coloca lá no Google Classroom. Beleza, gente? Ok? E aí eu já expliquei aqui o que é sleep on it, certo? Eu já expliquei o que é sleep on it. Now guys have to sleep on it and decide where they stand. Já fiz o buzzwords, mesmo sem querer, né? What does sleep on it mean in this context? Look it up. Coloca lá no Google sleep on it meaning, igual como eu fiz no começo do vídeo. Você vai ver que vai aparecer a definição, tá? E aí, por último, I wonder. Write a question about gender inequality in different countries, then look for the answer. Escreva uma pergunta a respeito da desigualdade de gênero em diferentes países. Será que tem países que a desigualdade é maior, é menor, não existe? E aí? Then look for the answer. E aí você procura pela resposta. Tá bom, gente? Obrigado por assistir e até a nossa próxima aula. Tchau!